Ok, galera, vamos lá então para a nossa aulinha sobre vetores, tá? Mais uma aula de vetores, nossa quinta aula de vetores. E hoje eu vou falar para vocês do método do paralelogramo. Só um detalhe, qualquer dúvida que você tenha em algum processo matemático que eu venha falar aqui, dá uma olhadinha na aula de matemática para vetores, que também está aí no canal, tá? Para que você se intere sobre o que eu vou falar aqui, tá? Eu fiz uma aula específica sobre matemática para vetores, especificamente sobre propriedades que eu vou usar nessa aula de hoje. Senão essa aula ia ser tomada só pela parte matemática, tudo bem? Se você já tem alguma dúvida, alguma dificuldade em paralelogramos, em regras de paralelogramos, lei dos cossenos, dá uma olhadinha na aula lá, vale a pena, porque aí essa aula vai ser mais proveitosa para você. Tudo bem? Então vamos lá. Gente, o método do paralelogramo, ele no quesito quantidade de vetores para somar, ele já perde do método do polígono, tá? Porque o método polígono servia para somar quantos vetores? Quantos tivessem. Se tivesse 2, somava 2, se tivesse 10, somava 10. O método do paralelogramo, olha só, ele soma apenas quanto? 2 vetores. E esses 2 vetores têm que ter o quê? A mesma origem. Ok, vamos lá. Como é que funciona a soma? Veja, é a mesma soma. Eu só estou usando um método diferente. O resultado, se eu usasse o polígono, seria o mesmo? Sim. Aqui é apenas uma forma diferente. Tudo bem? E a vantagem do paralelogramo é que ela nos liberta daqueles quadriculadinhos, porque agora a gente vai usar matemática, tá bom? Então, como é que funciona o método do paralelogramo? Primeiro, os 2 vetores têm que ter a mesma o quê? Origem. Então, a partir do momento que você tem 2 vetores com a mesma origem, o método diz tudo. Olha o nome do método, paralelogramo. Então, a partir desses 2 vetores de mesma origem, eu vou construir um paralelogramo. Como que eu faço isso? Dá uma olhada aqui, ó. Pela extremidade do vetor A, eu vou fazer uma reta paralela ao vetor B. Só como é que eu faço isso? Olha uma boa dica aqui, ó. Você pega uma régua, põe ela em cima do B e escorrega ela até o A. Se você tiver 2 réguas, ou principalmente o esquadro, se você colocar o esquadro aqui, ó, a hora que você escorregar, fica paralelo perfeito, tá bom? Vou fazer mais ou menos aqui, ó. Então, ó, régua em cima do B, eu escorrego ela até o A, ó, e aqui eu faço uma reta. Eu não disse vetor, eu disse reta. Uma reta paralela ao B, tudo bem? Faço a mesma coisa com o A, ó. Pela extremidade do B, eu vou traçar uma reta paralela ao A. Olha a dica, ó. Coloco a régua em cima do A e escorrego ela até a extremidade do B, ó. Está aqui uma reta paralela ao A. Eu disse reta, tá bom? Quem é o vetor soma pelo método do paralelogramo? É o vetor que sai da origem comum e fecha a diagonal do paralelogramo. Então, ó, vamos anotar aí. Quem é o vetor soma? Ele sai da origem comum, tá? Ele sai da origem comum e fecha na diagonal do paralelogramo. Não esquece isso, tá, gente? Anota, se você tem o seu caderninho aí, anota isso para você não cometer erro lá na frente. Tudo bem? Legal. Agora, vamos mexer um pouquinho aqui com a geometria. Dá uma olhada. Gente, se isso aqui é um paralelogramo, se este ângulo é θ, o vizinho dele, o ângulo adjacente é quanto? 180 menos θ. Outra, se é um paralelogramo, os lados opostos são iguais. Se os lados opostos são iguais, se essa medida é A, essa medida também é o quê? A. Nem vou pôr setinha, porque o que me interessa aqui é a medida. Perguntinha para ver se você está a par da aula de matemática para vetores. Vou fazer a pergunta e vou te dar 2 segundos, tá? Você trava o vídeo aí, pensa e responde.
Se essa diagonal aqui, essa resultante que está na diagonal, olha a pergunta, ela está, por regra, dividindo esse ângulo θ ao meio? Sim ou não? Pausa. Ok. Se você respondeu sim, te aconselho a dar uma olhada na aula lá atrás. Se você respondeu não, tá tudo ok, tá? Então veja, esta diagonal, ela está dividindo esse ângulo θ ao meio? Não. Pode estar? Pode. Qual o caso que ela pode estar? Se este paralelogramo for um losango. Se ele for um losango, ela é bissetriz. Isso está nas propriedades do losango que eu falei lá na outra aula, tá? Na aula de matemática para vetores. Legal. Agora, vamos fazer o seguinte. Você consegue ver este triângulo aqui, ó? Este triângulo aqui? Eu vou pegar e aplicar a este triângulo a famosa o quê? Lei dos cossenos, tá? Lei dos cossenos. Gente, como é que é a lei dos cossenos? Também está lá na aula, tá? De matemática para vetor. Lei dos cossenos é o seguinte, ó, se eu quero S, eu ponho S ao quadrado igual a quem? A ao quadrado mais B ao quadrado menos, lei dos cossenos é sempre menos, tá? Dá uma olhada lá. 2AB, cosseno do ângulo que está oposto ao S. Quem está oposto ao S? 180 menos θ. Também na aula lá eu mostrei isso. Quanto vale o cosseno de 180 menos θ, gente? É menos cosseno θ. Aí eu substituo aqui, ó, por cosseno de 180 menos θ menos cosseno θ. O resto está tudo igual. Menos vezes menos, mais. Daí que aparece essa expressão. Que expressão é essa, gente? Isso aqui é o quê? É uma fórmula, tá? Direto a gente que dá aula de física, é comum às vezes chegar um aluno lá no terceiro ano, até mesmo no curso pré-vestibular, ele fala, professor, por que na matemática a lei dos cossenos usa menos e na física a lei dos cossenos usa mais? Eu vou e falo para o aluno, falo assim, olha, não existe duas leis dos cossenos, só tem uma. É aquela que você vê na matemática. A física, a gente usa a lei dos cossenos? Sim, muitas vezes, em muitos casos a gente usa, tá? Só que na física tem uma o quê? Fórmula. Que veio de onde? Da lei dos cossenos. Parece muito com ela, mas não é a lei dos cossenos. A partir do momento que eu escrevi isso aqui, gente, isso não é mais a lei dos cossenos. Eu já vi até em livro, às vezes, o livro, né, esses materiais muitas vezes apostilados, o cara vai e fala assim, a lei dos cossenos modificada. Não, isso não é a lei dos cossenos modificada. Isso é uma fórmula que veio da lei dos cossenos. Tudo bem? Então ela parece com a lei dos cossenos, mas não é. Uma, na lei dos cossenos, que ângulo que você põe aqui, ó? Você põe o ângulo que está o quê? Oposto ao lado que você está procurando. E aqui o sinal é menos. Aqui o sinal é mais. E este ângulo aqui, ó, não é o ângulo oposto ao S. Dá uma olhada aqui, ó. Esse ângulo θ aqui, ó. Anota isso que também é legal, ó. Quem é o ângulo θ? Ele é o ângulo entre os vetores A e B, tá? Então ele é o ângulo entre os vetores que estão sendo somados, ó, o ângulo entre A e B. Tudo bem? Eu vou agora começar a te apresentar alguns casos particulares do paralelogramo, tá? Poderia terminar aqui, com isso aqui você faz qualquer coisa, mas eu faço questão de mostrar, porque lá na frente a gente ganha tempo com isso, a gente atalha. Pessoal, então vamos lá aos 3 casos que eu quero te apresentar, os 3 casos particulares. Primeiro, se o θ for 90 graus, tá? A e o B 90 graus, não iguais, não necessariamente iguais. Faço as paralelas, né, ao A e ao B e determino a resultante obedecendo a técnica, tá? E aí, cara, você vai ver que aqui, ó, se eu fizer, se esse ângulo é 90, aqui é 90, se aqui é A, porque é um paralelogramo, cai no Teorema de Pitágoras aqui, ó, tá? Ah, mas eu quero que você mostre usando a fórmula. Tudo bem, coloca a fórmula. Quanto que é o cosseno de 90? 0. Volta para Pitágoras, certinho? Agora,
Dentro desse caso, caso 1.1, se o θ for 90 e o A e o B forem iguais a x, você coloca o x aqui, o que esse retângulo vira? Ele vira um quadrado. E aí a nossa resultante, ela vira a diagonal do quadrado, que é quanto? X raiz de 2. Mas deixei as contas aqui para você ver, tudo bem? Então, olha, é um caso importante, acontece muito. Guarda isso, tá? Guarda isso e isso. Legal. E se o θ, esse caso é extremamente particular, mas é muito, aparece muito, principalmente na eletrostática, tá certo? Olha só, caso 2, se o θ for 120 graus e o A e o B forem iguais a x, tá? Você faz a técnica reta paralela ao B, paralela ao A e a resultante, aqui é o 120 graus. Quando você joga aqui, cosseno de 120, menos meio, menos vezes mais, menos, ó, o A e o B tudo é x, fica S ao quadrado igual a x ao quadrado, S igual a x. Aí talvez um de vocês vire e fale assim, mas aí não precisava fazer essa conta toda não. Pela aula que você falou lá para mim, né, de matemática para vetores, eu já tinha percebido isso aqui, ó. Como? Aqui, se A igual a B, este paralelogramo é um losango. Se ele é um losango, primeira coisa, essa diagonal é bissetriz. Então, se aqui é 120, aqui é quanto? 60. Por ser um paralelogramo, olha só, se esse ângulo é 120, o vizinho dele vale quanto? 60. Se aqui é 60, aqui é 60, a soma dos ângulos internos é quanto? 180. Então, 60 com 60 para 180, 60. Esse triângulo tem três ângulos iguais, então ele é equiângulo. Se ele é equiângulo, ele é equilátero. Então, se ele é equilátero, se aqui é x, ó, se aqui é x, aqui é x, aqui é quanto? X. Nem precisava fazer conta. Guarda que é um caso que acontece muito, tá bom? Agora aqui, só para complementar, para eu depois fechar um raciocínio bem legal para você. Se o θ for 60 graus e o A e o B forem iguais, ó, só jogar na fórmula, cosseno de 60 é meio, tá? Fica x mais x ao quadrado mais x ao quadrado. Você aplica aquela teoria que eu te falei dos patos lá atrás, você descobre que o x, que o S é x raiz de 3, certinho? Então agora eu vou fechar com um resumo dessas três situações para você ver onde eu queria concluir. Ok, galera, para encerrar então, vamos aqui rapidinho. Gente, se o θ é zero, você tem o A e o B para o mesmo lado, correto? Aí você vira para mim e fala assim, professor, e aí, posso fazer um paralelogramo? Não tem jeito de desenhar, né? Não tem jeito de desenhar. Aí eu teria que optar pelo método do polígono. Desenho A, na extremidade do A, a origem do B. Quem é a resultante? Ó? Sai da origem livre e fecha na extremidade livre. Aqui, tecnicamente, eu deveria desenhar por cima, tá? Coloquei embaixo para você ver. Gente, quanto que é o módulo deste vetor soma? Vetor, o módulo não é o comprimento? Qual é o comprimento do vetor soma? É o comprimento do A mais o do B. Então, aqui é A mais B, tá? Aí, talvez algum aí poderia virar e falar assim para mim, ó. Não, eu quero ver você fazer isso aqui pelo paralelogramo. Gente, não tem como desenhar. Mas a fórmula do paralelogramo, ela tem que me dar essa resposta? Tem. A ao quadrado mais B ao quadrado, 2AB, cosseno. Qual é o ângulo aqui, ó? 0. Gente, quanto vale o cosseno de 0? Opa, cosseno de 0 é 1. Cosseno de 0 é 1. O que vira essa fórmula aqui, ó? S ao quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado, mais 2AB. Você já viu isso aqui, né? Esse é um famoso produto notável, ó. S ao quadrado é A mais B ao quadrado, tá? A mais B ao quadrado. Quando eu tiro a raiz dos dois termos, o que dá aqui? Fica S igual a quem? A mais B. Notem que eu mudo o método, mas o resultado não pode ser diferente, tá bom? A mesma coisa aconteceria aqui para o ângulo de quanto? 180. Primeiro, vou usar o método polígono. Ponho A,
na extremidade do A a origem do B. Quem é resultante? Sai da origem livre e fecha na extremidade livre. Quanto que é o módulo? Qual é o comprimento desse S? Ó? É o comprimento do A menos do B. Se eu jogasse na fórmula do paralelogramo, ia ser a mesma coisa, só que aqui seria quanto? 180. Cosseno de 180 menos 1 ficaria menos, 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 menos A menos B. Certinho? Então, para fechar o resumo, o que eu quero lembrar com você? Vamos recordar, fiz aqui de novo. Quanto que dá? Se o A e o B forem iguais, por exemplo, a x, ó, A e B forem iguais a x, tá? Quanto que dá A mais B se o ângulo for 90 graus, ó, x raiz de 2? E se o ângulo for 120, dá x? E se o ângulo for 60, x raiz de 3? Então eu quero fazer um resumão para você. Olha só. Quanto dá 2 mais 2 se eles forem opostos? Ó, 2 mais 2 opostos. Não fica um menos o outro, não dá zero? 2 mais 2 se eles forem 120 graus. Ó, põe 2 aqui, ó. Põe 2 aqui no lugar do x. Ó. 2 mais 2 com 120 graus. Vai dar quanto? 2. 2 mais 2 com 90 graus. Dá quanto? Troquei o x por 2, tá bom? 2 mais 2 com 90 graus, dá quanto? 2 raiz de 2. 2 mais 2, 60 graus, quanto que dá? 2 raiz de 3. E 2 mais 2, 0 grau, quanto que dá? 4. Você viu que o 2 mais 2, quando eu vou de 180 para 0, ele varia de 0 a 4, certinho? E se não for 2 mais 2, se for 5 mais 3, 5 vetorial para lá, né? 5 mais 3 vetorial, quanto que dá os dois opostos? 5 mais 3 dá 2 para esse lado, para a sua esquerda, tá? É só aplicar essa técnica. À medida que eu vou mudando o ângulo de 180 para 0, essa resultante vai o quê? Vai aumentando. Até quando eu tiver o 5 mais 3 para o mesmo lado, ó, quanto que dá? 5 mais 3, 8. Então, o que eu quero fechar com isso? Resumo. Se eu tenho dois vetores A e B, a soma vetorial dos dois, tá? Ela vai estar sempre entre quais valores? A menos B e A mais B. Você viu que eu coloquei módulo? Porque 5 mais 3 é 2 para a sua esquerda. 3 mais 5 é 2, perdão, 5 mais 3, porque eu fiz errado aqui. 5 mais 3 é 2 para a sua direita e 3 mais 5 é 2 para a sua esquerda. Tudo bem? Né? A gente tem que falar ao contrário aqui, fica meio, a gente tem que o cérebro tem que acompanhar rapidinho. Então, o que muda? É sempre 2. 5 mais 3 é 2, 3 mais 5 também é 2. O que muda é o lado. Não muda o módulo, é módulo, não tem negativo. Por isso eu pus aqui o quê? Módulo, tá bom? Então, qual o intervalo de valores que o módulo de um vetor pode assumir? Um menos o outro, até um mais o outro. Tudo em módulo, certinho? Ok, então, tá? Com isso eu encerro nossa quinta aula de vetor, tá? Cuidado com isso. Assista a aula que tem resolução de exercícios de vetor do método paralelogramo. Assista essa aula que eu vou fazer 2 exercícios muito importantes sobre isso aqui, tá? Que já caíram em vestibulares e que eu acho legal você pensar nele. Tudo bem? Grande abraço. Tchau, tchau.